Começando aqui mais um Bora Pra Cima podcast, direto do estúdio da Produtora Reis, bairro do Marco, Belém, a capital do estado do Pará. E antes de tudo, aquele pedido. Pessoal, as visualizações estão num número muito bacana. Você precisa se inscrever, vai lá, se inscreve no canal. É tão fácil, está na capa lá do canal. Tem lá, inscrever, é só apertar. Se inscreve, comenta, curte, porque assim esse espaço, discurso é bom, esse espaço vai crescer ainda mais, serve para todos nós e você pode sugerir convidados para a gente também. Vamos nessa? Eu vou até lançar um desafio aqui que o meu gerente, Eliseu Pureza, disse, faz o desafio. Nós estamos próximos dos 500 inscritos. Assim que a gente chegar, a gente vai fazer ao vivaço para vocês. Por enquanto, material gravado. E para mais um material, senhoras e senhores, vamos receber aqui um dos expoentes, é por minha conta, tá? Ela pode até dizer daqui a pouco, não, Plácido, que é isso? Um dos expoentes da TV paraense, da TV Record. Senhoras e senhores, Priscila Amaral, vou bater palmas para Priscila, tudo bem? Apresentadora da TV Record Belém. Você foi bem tratada? Chegou tranquila? Sim, aqui tá tudo certinho? Água, cafezinho, Isso. ótimas instalações, ótimas acomodações. Não conhecia a produtora, está de parabéns. E tô com frio na barriga. Olha a marca aqui. Pois é, tô com frio na barriga depois dessa apresentação, né? Porque ele fala que eu sou um expoente, mas quem conhece os comunicadores sabe da história desse rapaz aqui, né? Nada mais, nada menos que o privilégio sabes o que é isso, Priscila? ser entrevistada por ti. Tu sabes o que é isso? É que a gente gosta de transferir responsabilidade. Nesse início de canal, a gente diz o seguinte, vamos levar o pessoal que a gente acha que pode nos ajudar a alavancar. E você é uma dessas pessoas escolhidas pela produção. Senhor, vamos trazer a Priscila Amaral, que ela vai dar uma levantada. Eu costumo usar um termo que, assim, eu acho interessante. Sabe a rabiola, a curica, que você empina? Quando ela empina legal, ela vai embora. Então você é um dos... Na terra do meu pai, sabe como é que chama? Pandorga. Isso. Pandorga. Já que você deu início a isso, de onde é o seu pai? Daqui a pouco você vai falar um pouco mais. De onde é seu pai? Seu pai é gauchão, né? É, meu pai é do Rio Grande do Sul. E tem muita gente que me pergunta aqui em Belém, Priscila, você não é de Belém? Porque as pessoas percebem um sotaque diferente. Não, eles, na verdade, não é nem de Belém. Eles perguntam, você não é paraense, né? Isso me dá um pouco de irritação. Eu falei, eu sou paraense. Porque as pessoas que moram em Belém, e na região metropolitana, e na região do Salgado, tendem a achar que o Pará tem um único sotaque, gente. Não. E não tem. O Pará é continental, cada região é diferente. Eu sou do sul do Pará, meu pai é do sul do Brasil. E no sul do Pará, para quem conhece a história lá de Marabá, onde eu nasci, é uma cidade que ela foi crescendo com fluxos migratórios a cada era, a cada década, né, por conta de uma atividade econômica. Então tem gente do Brasil. Eu digo que Marabá é uma das cidades mais cosmopolitas do Pará, E porque você mesmo. chega lá, tem gente do Brasil inteiro. É verdade. Né? Eu já tive a oportunidade, você tem uma câmera bem aqui, viu, Priscila? Tô olhando. Opa, legal. Assim, eu já tive a oportunidade de várias vezes visitar Marabá por conta de transmissões de futebol. E uma das vezes nem era futebol, cobertura jornalística. E é exatamente isso que você está falando com muita propriedade. Você começa a se aproximar das pessoas e começa a sentir no sotaque, nas histórias, enfim. Olha, eu vim de tal lugar, enfim. Aquela coisa toda, essa miscigenação, essa reunião de pessoas interessantes num polo econômico importantíssimo aqui para o nosso estado. E tem uma coisa interessante, né? Você vai lembrar do período que teve o plebiscito, né, de separação, o separatismo. Lá né, seria o da Carajás, região, né? estado de Carajás. E assim, eu entendo por um lado, porque lá não foi uma terra onde forasteiros chegaram, levaram a riqueza e foram embora, não. As pessoas migraram para lá, ficaram lá e fizeram a cidade crescer. Então tem muita gente que é de fora, de Minas, de Goiás, e essas pessoas foram responsáveis pelo crescimento da cidade, investiram, apostaram, claro, enriqueceram lá também, mas reverteram o seu trabalho, sua força de trabalho,
seu tempo, constituíram famílias e hoje tem patrimônio, gera emprego e renda na cidade. Então, isso é bacana. Senhoras eu acho que é uma cidade que acolhe, né? Aproveitem. Priscila Amaral para Marabá, para comandar Marabá. Tá vendo o discurso? Você gostou? Já pode ser um início, quem sabe? Menina, não me perguntam isso, se eu não quero ser um dia candidata a alguma coisa. Eu falar, não, gente, para mim, por enquanto, eu não vou dizer um dia dessa água no beberei, porque ele me perguntou agora de um telefone que eu comprei, eu falei que jamais compraria um telefone desses no preço que é, e aí me rendi. Quantas vezes? 21 vezes, tá parcelado, tá? Porque a vida do trabalhador é assim, é parcelada. Você vai se esquecer, vai ficar pagando, que vai até se acostumar, vai querer pegar mais parcelas. As prestações são suaves, então a gente não para e pensa nisso. Mas, não sei, me envolver assim com a vida pública, no caso, na política, se isso acontecer um dia, é um projeto muito futuro. Eu não penso. As pessoas é que ficam me cercando, entendeu? Eu sei. E perguntando. Pelo seu jeito, assim, tão agradável de ser. Você tem o chamado discurso muito bom, muito fácil. Você fala muito fácil. Você fala pouco, é evidente, mas você fala. Você fala pouco, aí ele tá ironizando, gente, tá ironizando. Priscila, você fala muito fácil, é uma pessoa muito agradável. Eu lembro dos nossos encontros aí pelas matérias que a gente chama, as matérias da vida, as externas da vida na televisão, essa coisa toda. Mas e aí, teu pai, vamos lá, o teu pai veio lá do Rio Grande do Sul, exatamente de onde você chegou a falar? Ele veio exatamente de onde lá? Qual é Ele nasceu numa cidadezinha chamada Jaguari, que fica perto da cidade de Santa Maria, que hoje é uma cidade relativamente grande, né, no sul, é uma cidade universitária, é uma cidade de muitos militares, porque é uma cidade lá importante para as Forças Armadas, e meu pai é militar. Né, naquela época, ascensão para meninos que eram de famílias rurais, né, humildes, pobres. Era o caminho. Era o caminho, era entrar era uma oportunidade, né, de vida. E aí ele entrou adolescente nas Forças Armadas, e como ele veio parar aqui? Aquela história da Amazônia, né? Lembra? Começou com o governo militar, né? Integrar para não entregar, mas ele veio na década de 70. E aí ele veio para uma missão em Manaus, e daí depois veio para o Pará. E aí foi parar em Marabá. E conheceu a dona Fátima, minha mãe. Um abraço, como diria um amigo nosso. Estou eu aqui. E você tem um irmão, né? Tem um irmão? Tenho um irmão. São vocês dois, hein? Só nós dois, um casal. E aí? Vamos dar uma olhada, Eliseu já tem possibilidade de a gente dar uma olhada no telão. Esse telão, olha, eu costumo dizer sempre, atenção pessoal, tá vendo esse telão bonito aqui? 75. Você já imaginou a marca, produto aqui exibido nesse telão, Priscila? Não vai ficar muito bacana? Muito bacana. Vamos ter o Bora Pra Cima, que é aqui, ó, feito pela Juliana Pantoja, enfim, idealizada essa bonito, marca aí. Hein? Tirando o nome aqui embaixo, tá tudo certo. O Bora Pra Cima podcast. Mas, enfim, você que é empresário, quer ter sua marca, que quer nos acompanhar nesse projeto, está aqui, ó. Uma marca muito bacana. Que agora nós vamos começar a ver um pouco mais da vida da Priscila Amaral. A gente tem muita coisa para contar. O que é isso aí, Priscila? Olha só, esse dia foi muito lindo. Eu estava no jornal, né? Eu apresentei quase 5 anos o Jornal da Manhã na Record, que é o Fala Pará. E aí eu fui surpreendida com uma visita de crianças que queriam me conhecer, que queriam conhecer o estúdio. Vieram direto da escola, hein? Direto da escola. Você é do Gentil, né? Sabe que eu não sei? Olha, para do canto aqui, ó, Colégio Gentil. É verdade. E aí foi muito legal, porque acabou o jornal, aí entraram no estúdio, e criança sempre traz muita alegria, né? E aí tiramos muitas fotos. Essa é uma só de muitas fotos. O que mais temos, Eliseu? Eu tirei Eliseu? da garotada. Eliseu Pureza, olha só, Cidade Alerta. Agora eu estou à frente desse produto, né, da emissora, desde novembro, aliás, completou 1 ano em novembro, tem 1 ano e meio que eu estou olha, já estou trocando as bolas, no Cidade Alerta. Eu fiquei quase 5 anos no Fala Pará, agora eu sou âncora no Cidade Alerta. O que mais? Vamos rolando aí. Isso é em Brasília. Isso é em Brasília. Foi difícil perceber, DF. Aí, na verdade, eu fui fazer uma visita. Eu estava de férias. Que tempo foi assim? Isso foi em 2000 e foi recente, foi um pouco antes foi em 2019. Foi antes da pandemia. Emissora Record em Brasília. Isso. Aí eu tenho uma amiga que há 1 mês estava trabalhando em Brasília, na Record, e nós somos colegas de faculdade.
amiga, até mandei alguma foto com ela. Nós nos formamos juntas, depois eu fui embora do Brasil, ela foi também, e por influência minha, hoje ela está na Record também em Aí Brasília. você foi fazer essa visita aí. Aí fui fazer O que essa mais, visita. Eliseu? Bora seguir. Eu conheço o Cleverson. Cleverson Amaro. Né, te entrevistando. Esse dia foi um evento da emissora, foi o lançamento da TV digital, né? Uhum. Aqui a Record entrou na era digital. E você dando o seu blá 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 aí sobre o evento, aí... né? Não é muito com jornalista ser entrevistado, não, mas ultimamente isso tem acontecido, mas é assim né? mesmo. Bora! Nossa! Ah, legal! Rapaz, Jalapão? Jalapão. Eu sou meio mochileira. Eu né? gosto de viagens de aventura, daquelas que não tem muita frescurada, entendeu? Põe uma mochila e vou-me embora. E vamos seguir. Opa. Jalapão também. Foi um dos locais incríveis assim que eu tive a oportunidade de conhecer no nosso país. Eu recomendo quem tiver a oportunidade. Só que assim, o passeio no Jalapão ele é um pouco salgado. Só que aí eu consegui um desconto, paguei metade do preço. Você gosta de negociar, né? Divulguei a outra parte, claro. Já falou do celular pagando em 21 vezes. Bora ver lá. Aqui é fora do país. Aí é na Alemanha. Aí é na que cidade. ano foi esse aí? Esse foi em 2018. Meu irmão mora na Alemanha, eu fui visitá-lo. Lá estava frio. Era outono, mas para mim, né, pra gente que é daqui, já estava bem frio. Bora! Segue, Eliseu. E agora? Chapada Diamantina. Aí também foi uma viagem. Esse aí foi em 2019. 2019, acho que eu viajei. Eu nem sabia que ia ter pandemia. Parece que foi a minha despedida, assim, né? Desses 2 anos que a gente teve que ficar enclausurado. Eu consegui em 2019, porque eu tive 2 férias divididas, né? Aí eu fui para Chapada Diamantina. Eu entrei numa vibe assim de conhecer, de viajar para locais de natureza. Mochila, hostel, eu fico em hostel, né? Hospedagem solidária. E aí eu fui conhecer isso aí, a gente fez uma caminhada de 2h30 para chegar no topo de uma montanha. Eu tô com essa cara aí, mas eu já estava exausta. Foi só 5 segundos. Foi um fake esse sorriso, eu já estava morrendo. Não, mas valeu a pena. Olha! Conheço esse cidadão aí, hein? Sim, velha guarda do jornalismo, né? Conhecido por nós carinhosamente como tio Marcelo, mas é o Marcelino Campos. Marcelino Campos, repórter cinematográfico. Você, durante uma cobertura aqui, um desabamento? Foi no bairro do Jurunas, isso foi recente, desse ano. Teve um desabamento, era uma construção, né, de um pessoal ali da feira, ali na Bernardo Saião. E aí a pessoa que estava construindo, coitada, investiu todo o dinheiro que tinha. Mas é aquele tipo de coisa, né, que contrata o pedreiro, aí não tem um engenheiro. Aí acontece o pior, é o barato que sai caro. E não foi barato, porque para ela, né, foram todas as economias. Bora aproveitar esse momento aqui, Thaís. Vamos aproveitar, daqui a pouco a gente vê mais. Aproveitar para falar sobre coberturas, né? Pegar isso aí, porque não é fácil. É claro que o profissionalismo ele tem que estar acima de tudo numa cobertura como essa aí. Mas aí vem o outro lado também, o lado sentimental de ver pessoas sendo prejudicadas, né, com prejuízo diante disso aí. Tu terias em mente agora, se uma cobertura que tu fizesses assim, chegasses em casa arrasada por conta do que tu viste de bastidores e, claro, que foi para o ar também? Tenho, que seria? Tenho várias histórias. Eu tenho histórias polêmicas, histórias que me sensibilizaram muito. A gente é de um tempo, né, Plácido? Eu acho que na academia, na universidade, todos nós aprendemos que o jornalista ele tem que ficar a parte dos fatos, ele tem que ser um observador e, de uma forma muito técnica, contar as histórias. Mas eu acho que com o tempo isso vem mudando muito, porque nós não somos máquinas, eu acho que a gente é ser humano e é muito difícil. Isso para mim é um dos grandes desafios, você contar uma história de forma apenas técnica, sem se emocionar com ela. E eu, às vezes, não consigo. Inclusive, recentemente, no estúdio, eu passei por uma situação assim, eu contei com o apoio dos meus colegas, do meu diretor, porque eu me emocionei, comecei a chorar no ar, apresentando Cidade Alerta, que foi o caso. Para você ver, eu não fiz a cobertura, tá? Era uma colega minha. Você acompanhou a matéria no ar? No ar. Claro que pode ter visto também. Sim, antes na edição. Foi um caso recente também desse ano de uma professora que foi agredida
pelo pai de uma aluna numa escola em Foi em Ananindeua. Ananindeua. Exatamente. No Cidade Nova. Exatamente. Nós conseguimos com exclusividade o depoimento dessa professora. Então, assim, a notícia já me deixou muito indignada, porque ela ficou com o nariz quebrado. E aí, quando aquela professora entrou e fez aquela fala, né? A gente sabe como é uma lida muito difícil do educador brasileiro, né? Que não é reconhecido financeiramente, como deveria, à altura do que ele nos proporciona. E ver aquela mulher ali ferida, agredida por um pai, aquilo mexeu tanto comigo. Eu tenho uma gratidão enorme pelos meus professores. Eu lembro até hoje dos meus professores que me incentivavam a ler, que me incentivavam a ser menos tímida, porque eu falo muito, mas eu sempre fui muito tímida. Olha que coisa louca, né? E aí eu comecei quando eu comecei a falar no ar, e aí junto com a colega que estava no ao vivo... Fazer algumas considerações a respeito do fato, E a minha voz embargou, e assim, eu realmente chorei no ar, e eu tive que pedir desculpa para o público, e aí eu tive que respirar, me deram um copo d'água. Foi assim. Inclusive, o meu diretor perguntou, né, depois se eu conseguia levar o jornal, se ele queria que a colega ancorasse do local que estava. Não, a gente vai levar o jornal, e claro, com as devidas proporções, pedindo desculpa para o público. E isso foi uma situação no estúdio. Agora, de coberturas externas, eu lembro muito de uma vez... Olha só, também tem a ver com professoras. Eu fui cobrir uma história que lá na Record a gente chama de apelo, de duas senhoras, irmãs, velhinhas, bem idosas, que moravam ali na Batista Campos. E elas não tinham mais ninguém da família, elas estavam com 90 anos, uma 90, outra 90 e alguma coisa, e elas eram sozinhas no mundo. Tinham parentes distantes. E qual era a história? A vizinhança chamou, elas viviam bem, numa casa boa. Uma daquelas senhoras, ela era... Eu não lembro se ela foi... Ela foi educadora, mas eu não lembro se de literatura, artista plástica. Eu sei que tem um quadro na Assembleia Legislativa do Estado, quando a gente entra ali, é um quadro imenso, que foi ela que fez aquele quadro. Ela pintou aquele quadro, entendeu? E no fim da vida, aquelas velhinhas estavam ali sozinhas, elas precisavam de ajuda para tudo, para comer, para tudo, e não tinham ninguém, não tinham apoio do Estado, não tinham apoio de ninguém. Aí eu fiquei pensando, a pessoa chega no fim da vida... Aí não tem ninguém e o poder público não pode fazer nada. Não tem uma amparo? Porque elas tinham renda. Só que parece que também essa renda estava tendo um problema ali. E aí foi muito sensível assim, a entrevista com elas, entendeu? E aí eu chorei muito, 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 muito. E para minha surpresa, colocaram tudo no ar. Na edição, botaram tudo no ar aquilo. Foi bem polêmico. E tem tantas outras histórias, né? Abuso Eu acho muito criança. interessante a sensibilidade da emissora, da edição, de ter colocado isso aí para mostrar realmente como é que as coisas ocorrem. Que o repórter vai lá, vai preparado, se prepara tecnicamente, como você usou bem o termo, mas que chega lá na hora você é tocado por uma história, né? Nós, como você disse também, nós não somos máquina. Nós vamos a um acontecimento e a gente se vê ali, se identifica às vezes, tem alguém muito próximo de você que passou, está passando por uma situação parecida. E é isso, né? A gente se prepara, você se prepara na academia para reportar. Mas, acima de tudo, também você tem o seu lado. Tem as questões também polêmicas, porque aí eu lembro de dois momentos assim cruciais. Que foram, eu estou falando de momentos em que eu fiquei triste, né? Que me entristeci, fiquei muito sensível a essa questão, né, de cada assunto da pauta. Mas teve um outro que a forma como eu reagi foi com muita raiva. Eu fui para a Delegacia da Mulher, eu estava fazendo uma transmissão ao vivo para o horário do meio-dia, do Balanço Geral. E a história era, um homem estava preso, né, tinha acabado de ser preso em flagrante, porque espancou a companheira e ela estava em coma no hospital. Até então a notícia chegou para mim, eu não senti nada, assim, é um trabalho, eu tenho que ir lá cobrir. Eu não imaginava que eu teria a reação que eu tive. Quando eu estava lá, que esse homem veio, na época que ainda o preso vinha, né, e a gente tentava conversar com ele, hoje em dia não tem muito mais isso, por um lado isso é muito bom. Aí quando ele veio eu comecei a perguntar e ele negava, na verdade ele não negava, ele não queria responder nada, só que aí eu comecei a perguntar de uma forma muito incisiva, sabe, meio que cobrando, né? Cobrando por que ele tinha feito aquilo. E cada vez eu fui ficando mais incisiva e fui ficando agressiva.
nas minhas perguntas, eu comecei a ficar agressiva no tom de voz, só que sem perceber. E eu comecei a ter uma raiva dele, muito grande. E a vontade que eu tinha, eu vou ser bem sincera aqui para vocês, era pegar o microfone e dar uma cacetada nele. Sabe? Quando eu lembrava, cada vez que eu falava que a mulher estava em coma, lutando pela vida no hospital, a vontade que eu tinha era de pegar o microfone. E aí perceberam, na época, quem estava na direção do jornal, se eu não me engano, era a Tânia Menezes. E, aliás, eu não sei se era a Tânia, mas teve um outro episódio com a Tânia. Que foi hoje sua colega na TV Liberal, né? É, e foi sua colega, né, de trabalho Isso, também. Sim, na TV Liberal. E aí, eu não lembro se era a Tânia, mas eu sei que me cortaram. Me cortaram. Porque a coisa ficou muito séria, eu né? ia perder a linha ali. E eu agradeço muito aos colegas de trabalho que foram sensíveis ao momento ali que eu estava vivendo. Na situação que envolve a Tânia Menezes, foi um momento de raiva também, porque olha o que aconteceu. Eu estava saindo do Sindicato dos Jornalistas, que na época era ali ai, gente, esqueci. Ali no Marizal. No Marizal. Boa Ventura não, na outra lá. Na outra lá, esqueci. É ali naquela área ali. É. Aí eu tinha saído do sindicato, eram 2 da tarde, eu ia para o trabalho. Quando eu saí, eu estava indo para o carro, né? Naquela época eu dirigia, e aí eu fui assaltada. Vieram 2 motoqueiros e levaram a minha bolsa. De dia, 2 horas da tarde. Aí levaram minha bolsa com tudo. Não sei porquê, naquele momento, naquela ocasião, eu estava até com meu passaporte na bolsa. Sabe? Levaram tudo, tudo. E tá. Assaltaram, e aí eu fui e registrei o BO. Aí 1 semana depois, ou 2 semanas depois, eu estava no horário do Cidade Alerta, que eu era repórter policial. Eu fiquei muito tempo como repórter policial, sendo a equipe oficial dos links do Cidade Alerta, que é o jornal que eu apresento hoje. Na época, o Pimenta apresentava o Cidade Alerta. E eu já estava na rua, e a redação me liga: Priscila, vai agora para a seccional de São Brás, porque prenderam um assaltante que acabou de assaltar uma juíza. Cheguei lá, não era o cara que tinha me assaltado em frente ao sindicato. Nossa. E por que eu reconheci? Porque o cara me assaltou de moto, mas eu nunca ia me esquecer daquele olhar. Ele tinha os olhos verdes. Não, eram lindos os olhos do bandido. E assim, eu lembrei muito daquele olhar. Quando eu vi o cara lá na seccional, sem capacete, sem nada, aquele olho verde, eu falei: é esse filho da mãe, eu não vou xingar aqui. Filho da puta. Pronto. Aí, e eu tinha que entrevistá-lo. Era o período que a gente ainda entrevistava o preso, mas eu fiquei muito nervosa. Eu comecei a xingar ele, sabe? Cadê? E aí ele negava, ele dizia que não tinha sido ele que tinha me assaltado. Eu falei: eu tenho certeza. Foi, inclusive, você acredita que um dos policiais me perguntou se eu queria que levassem ele para uma sala separada? Para tentar arrancar dele a coisa. Sei lá, se eu quisesse dar um tapa na cara dele, alguma coisa assim, que tal? Eu falei: Deus que me livre, depois ele tá solto, aí ele vai me achar. Aí, pra ver, né? Aí, assim, a Tânia, eu acho que eu ia entrar ao vivo. E eu acho que a Tânia, depois que viu que eu estava muito nervosa, eu acho que eu não entrei. Ela preferiu que eu não entrasse, era no Jornal da Noite. E foi profissional dela, assim, entender o momento ali que o colega vivia. Você já contou esses casos aí? Teve o caso também da agressão à mulher, que você se aborreceu com o cara, foi além da conta, inclusive, né? Você mesmo admite isso. Você costuma se embrenhar nessa luta aí pela causa feminina? Sim, com Como certeza. É que é? Redes sociais, você costuma atuar? Você vê que é uma boa forma de fazer isso? Pelas redes sociais, em comunidades, enfim, como é que você faz isso aí? Sim, eu uso as redes sociais para falar, às vezes, do que eu acredito, sim. Eu acho que eu sempre fui ligada a causas humanas, assim, eu sempre fui muito... desde a época da faculdade, eu sempre achei que eu ia me formar e que eu ia trabalhar num projeto social na África. Tanto é que, quando eu morei fora do país, eu me inscrevi numa pós-graduação, que eu fui aprovada no País Basco, na Espanha, que era Relações Internacionais, e tinha convênio com a ONU. Né? E aí, durante um período, eu fui aprovada, mas aí depois da aprovação precisava dar grana para pagar, né? E aí depois você entrava com pedido de bolsa, mas aí eu voltei para o Brasil. Eu acabei abrindo mão. Não posso dizer que me arrependo, porque eu acho que tinha um outro propósito a minha volta, mas eu sempre fui ligada a esses assuntos, seja causa animal, causa na defesa da mulher, né? Contra a violência
praticada aí contra tantas milhares de mulheres no país, contra a criança, contra, causas Mulher da... no mercado de trabalho. Sim, a gente está numa discussão agora no momento de paridade feminina, né? E, inclusive, eu estou tentando emplacar uma pauta sobre isso, porque muitas mulheres têm me procurado, de vários setores da sociedade, advogadas da Por OAB. onde você vai nortear essa pauta? Pois Pegar exemplos, exemplos, personagens. tem advogadas da OAB agora que estão numa luta por conta de uma lista sêxtupla que, né, que a cada 3 anos, se eu não me engano, não tenho certeza, eles criam uma lista com 6 pessoas para representar, inclusive no desembargo, e pelo jeito não tem mulheres nunca eleitas nesse perfil aí. Também tem mulheres até da FIEPA ligadas à Federação da Indústria e do Comércio que dizem que não conseguem o espaço, né, porque é um espaço totalmente patriarcal. Isso são as informações que eu recebo. Inclusive tem uma que você pode utilizar e você vai utilizar, porque você vai pesquisar e vai saber, né? A mulher, por exemplo, hoje, numa condição de líder, de chefe, ela ganha, sei, o quê? 25% a menos do que o homem. Homem-chefe. E na política tem muito menos mulheres, mulheres negras menos ainda, né? Porque a representatividade de negros no Brasil ela é pequena em todos os setores. Então, está uma discussão muito grande por essa paridade, representação feminina. Para quem não sabe, eu acho que a maioria sabe, né? Hoje as mulheres são 51% nesse país, né? De pessoas, nesse país de 220 milhões, né? De pessoas, são 50, representam 51%. E ainda enfrenta esse tipo de dificuldade aí. Você ainda agora tocou no assunto, a gente não vai perder o fio, porque a gente vai rumar por isso aí. Daqui a pouco você vai falar sobre o seu início de carreira, que foi muito cedo, na área da comunicação. Né? Você vai falar que é uma história muito bacana. Agora você falou sobre a causa animal. Quantos animais você tem em casa? Tenho 4. Eu acho que eu não mandei nenhuma foto, né, com as minhas gatinhas. Elas não vão gostar de saber disso. Né? Às vezes é difícil tirar foto com todas. Qual é o nome delas? Bom, a primeira que eu tive foi fazendo uma reportagem. Eu acho que foi para a TV Cultura, eu não consigo lembrar. Por que não foi TV Cultura, hein? Quando eu cheguei em Belém, em 2006, comecei a trabalhar na Cultura. Fiquei até 2007. E aí foi numa pauta de adoção de animais e eu resolvi adotar essa gatinha. Ela está viva até hoje. Foi em 2006. Ela já está com uma boa idade, hein? Ela tem acho que 16 anos. É isso. Faz as contas 16 aí. vezes o quê? 7? Quem é bom de conta. Não, agora sim, o real, mas tem a questão da... Não, eu já vi, a cada 10 anos de um gato, é como se ele tivesse 50, ela está com 80 e... 81 anos. Tem a idade do meu pai. É uma senhorinha gata. É uma senhorinha gata. É a Pupunha. Pupunha. Eu queria um nome regional. E aí? E aí depois Quais da Pupunha... Quais são as outras da herança? Aí tem uma pretinha, todas adotadas e castradas. Aí tem a Rihanna, né, que foi em homenagem à cantora lá da Ilha de Barbados. A Rihanna foi um primo meu que era muito fã da Rihanna e a gatinha nasceu quando ele estava morando comigo. Vamos chamar de Rihanna. Aí depois da Rihanna... veio a Gretchen. Eu tenho uma gatinha que chama Gretchen Tapioca. Esse nome que não mas combina. Você fez a junção, então? O nome não combina, mas tem uma explicação. Diga. Vou já dizer. Depois da Gretchen Tapioca, recentemente a gente tem a Afrodite, que é uma gata que apareceu no quintal da minha sogra. Aliás, apareceram 5 gatos, aí a gente ficou com essa. Eu levei essa para casa. São bem interessantes os nomes. A Gretchen é o seguinte, a minha cunhada é russa e mora na Alemanha. E aí, antes de conhecê-la, porque meu irmão mora lá, né? E quando ele queria trazê-la para o Brasil a primeira vez, para a gente conhecer, apresentar a namorada nova, aí eu falei, olha, essa russa só vai vir aqui para casa, porque ele me mostrou que ela tinha uma gata persa e a gata tinha acabado de dar uma ninhada. Eu falei, essa russa só vai vir para cá. Chance, né? É minha chance. se ela me der uma gatinha dessa ninhada. E a única gatinha, para ver como eu gosto das minorias, da ninhada, todas as gatas eram brancas, alvas, né? A única que tinha umas partes cinzas, assim, meio mesclada, foi a que eu escolhi. Eu falei, eu quero essa aí, que é a diferente de todas. Aí ela separou a gatinha, eles vieram, a gatinha estava com 5 meses, e ela deu o nome de Gretchen. Eu queria uma gata branca para dar o nome de Tapioca, para combinar com a Pupunha, ser regional. E ela deu o nome de Gretchen por quê? Para quem não sabe, Gretchen é um nome alemão antigo, que é um personagem do livro O Fausto, daquele escritor alemão, que é o Goethe. A pronúncia é por aí. É, por aí. Rapaz, seria até interessante, olha, viu, Eliseu? A gente vai até aproveitar, de repente, a Gretchen, artista, cantora, que reside em Belém hoje em dia,
bairro do Jurunas, né, que ela mora? Isso. Ela pode até, enfim, ela pode até. Ah, tá. O Eliseu tá me mandando, olha, fala pra tua câmera. Viu, Gretchen? Já que a gente puxou aqui, viu, dona Maria Gretchen? A gente pode recebê-la aqui no Bora Pra Cima. Se você se propuser, sua assessoria, enfim. O seu Esdras pode vir também. E a gente vai bater um papo muito bacana, como está sendo esse papo com a Priscila. Aí, o que quer dizer Gretchen? Eu não sei o significado, é um nome próprio, assim, mas eu não sei o que significa. É até uma boa dúvida aí que você levantou, eu vou pesquisar. Eu falei pro Esdras que eu tinha uma gatinha que o nome era Gretchen, ele achou bacana. O Esdras é o esposo, né, da Gretchen, que é um músico paraense. Enfim. E ela vai ser homenageada amanhã, a Gretchen. Aliás, hoje, na quinta-feira, ela vai ser homenageada. Amanhã, porque a gente está gravando na quarta, né? Então o programa vai ao ar na quinta aqui no YouTube. E ela vai ser homenageada porque a Gretchen ela está envolvida nessas causas, né? De combate à violência contra a mulher. E ela é uma das homenageadas no evento que eu vou estar apresentando. Aí você dizia que na faculdade você adquiriu, hoje você já trazia isso com você, né? De lutar, como você falou também. Eu gosto de pegar essas deixas aí. Lutar pelas minorias. O que tu já conseguiste fazer assim que tu consideras relevante? Vai dizer, meus amigos do Bora Pra Cima, eu me embrenhei em tal causa assim, que eu digo que esta causa aqui foi relevante e eu consegui me sair bem com meus, sei lá, com meus parceiros, com meus amigos, com o meu grupo de trabalho, vamos colocar assim, que vocês tenham alcançado assim, um objetivo bem bacana. Tem algumas causas, mas assim, para te contar de onde, a minha memória de onde vem isso, vem da minha infância. Eu lá em Marabá, época de colégio, eu lembro que no bairro do Amapá ali, eu me reuni com alguns colegas. Ah, vamos criar um clubinho aqui, um clubinho para a gente proteger o bairro, onde tem mato, onde tem lama. Aí a gente fazia uns cartazes, a gente se reunia. A ideia era minha. Aí a gente pregava nos postes, não jogue lixo, não... Umas coisas assim, eu não sei de onde veio isso, né? Aí tá. Na época da faculdade, eu tinha um professor de comunicação comunitária. E ele sempre... É o Niltinho, professor Niltinho. Eu estudei na Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás, lá em Goiânia. E aí, ele sempre falava nas aulas, né, das causas. Ele era ligado ao MST. Ele não era uma das pessoas do MST, mas ele tinha essa ligação com o movimento. Ele tinha conhecimento, né? Por quê? Porque como ele era professor de comunicação comunitária, ele montava nos acampamentos rádios comunitárias para que essas pessoas tivessem oportunidade de ir lá, falar, se expressar. E aí ele queria mostrar para os alunos como era essa comunicação popular, né, que não era na grande mídia. E eu gostava daquilo. Aí uma vez a gente foi para um trabalho de campo, eu dormi um final de semana no acampamento do MST, só que eu fiz muitas perguntas indiscretas, eles não gostaram. Tem umas experiências interessantes, 18 anos, moleca, eu queria perguntar umas coisas meio polêmicas, assim. Aí, curiosidade, né? Até ingenuidade minha. E aí... Eles assim meio que se olhavam, desconfiados, aí começaram a falar pouco, né? Olha, essa fedelha aqui está se intrometendo demais. Mas foi muito interessante a experiência. E aí, respondendo a sua pergunta... Eu fiz duas numa só, não foi? De causa. Eu acho que no jornalismo todo dia a gente atua e consegue ajudar nessas causas, né? Eu já consegui tratamento médico, né, fazendo uma reportagem para pessoas Desculpa, as pessoas procuram. Muito. Manda, por exemplo, consegue até, sei lá, o WhatsApp, consegue tuas redes. As pessoas vão lá no privado, né? Priscila, estou precisando disso, enfim. E não há como a gente não se tocar, né? Se sentir tocado por uma situação dessa. Então, conte, por favor. Teve um caso de uma escola que estava em situações precárias, e aí eu fui lá, fiz uma matéria, e anos depois eu encontrei alguém da escola, não lembro se foi um pai, que me agradeceu, que disse que o problema foi resolvido. Um buraco, às vezes a gente fica assim, quando chega uma pauta de buraco, eu estudei 4 anos, e depois fiz pós-graduação para ir fazer a matéria de buraco. Mas a gente está, às vezes, não dando a importância para algo que, para aquela comunidade ali,
Né? Eu tô falando assim, na pequenez, às vezes você fica ali chateada, eu queria fazer uma grande reportagem. Só que aqui em Belém tu pode né? fazer uma grande reportagem sobre buraco. Sobre buraco, aqui rende, né? Muito. Né? A prefeitura... Mas às vezes você quer pegar aquela reportagem elaborada, aquela matéria investigativa, sei. Não, vai ali e faz o factual do buraco. Tal da matéria pessoa... bem produzida e tal. Viu? Deixa eu só continuar aqui. Belém está precisando de cuidados em relação ao buraco. É só a prefeitura? Não sei. Governo pode se embrenhar nisso também? Pode. E por que não? Mas... E aí eu lembro que foi um buraco no bairro do Jurunas, isso já tem um tempo, não foi nessa leva agora, da cidade toda esburacada, já tem alguns anos. Aí por que eu lembro disso? Era um buraco de hoje também, né? Agora tá um pouco pior. Aí uma pessoa depois me encontrou, me escreveu e disse, olha, muito obrigada, depois que você veio aqui e fez a reportagem, no mesmo dia resolveram o problema, não teve mais acidente, não atrapalhou o meu negócio. Então, eu acho que já é uma causa legal. E também eu me envolvi muito em causas relacionadas à infância, porque eu participei de um projeto da Rádio Margarida, que é uma ONG muito respeitada, né, no Pará, inclusive no Brasil. E foi um projeto que foi patrocinado, né, ganhou numa lei de incentivo, e a gente tinha um programa de rádio que era todos os sábados na Rádio Nama, e eu apresentava o programa. Era um programa que tinha especialistas, tinha entrevista, tinha reportagem, tinha radionovela, aquela pegada da ONG, né? E foi muito bacana, porque eu acho que a gente conseguiu atingir muita gente, muitas famílias escreviam para a gente e diziam que escutavam o programa, acordavam no sábado de manhã para escutar o programa, que conseguiam levar aquelas crianças daquela comunidade, daquele bairro, para escutar o programa, para entender o que era violência sexual, o que era violência doméstica, sabe, muitas coisas relacionadas à infância. O ECA, porque tem muita gente que tem uma visão totalmente errada, né, deturpada do ECA, aquela frase, né, aquela frase limitante. O ECA é para proteger bandido. Não, o ECA é para proteger os nossos filhos, as nossas crianças, em todos os direitos. Estatuto da criança e do adolescente. Do adolescente. O direito da criança de estudar, o direito da criança de ter uma vida saudável, o direito da criança de não ser violentada. Então, não tem a ver só com essa questão policial, né, que é polêmica, do adolescente que comete um ato infracional, enfim, isso já é outro tema. E também me envolvi muito em causas ambientais. Eu conheço um galês, o Dan Baron, ele nasceu no país de Gales, e hoje ele mora em Marabá, e ele tem um projeto belíssimo de cultura e meio ambiente voltado para crianças e para jovens do bairro do Cabelo Seco, que é como se chama o bairro Francisco Coelho, onde começou Marabá. E como é que eu conheci o Dan Baron? Olha que história, eu morava na Inglaterra, e lá eu escrevia numa revista chamada Jungle Drums. Que ano era isso? Eu migrei em 2002 e fiquei até 2006. Eu saí do Brasil para estudar e fui parar em Londres. E lá eu trabalhava na revista. Não era o que me gerava renda para me manter lá, porque é um país caro, né? Mas eu trabalhava voluntariamente na revista. Todos os jornalistas que trabalhavam para essa revista eram voluntários, não recebiam nada. Mas quando a revista promovia eventos culturais, aí a gente recebia. E eu fiz uma reportagem, a gente tinha um conselho editorial, e aí, quando nós decidimos entre umas pautas de capa, foi uma ideia que eu dei, que era para falar sobre britânicos que fizeram a diferença no Brasil, que estavam ou vieram no Brasil e que alguma coisa, né, de importante, algum legado eles deixaram para o povo brasileiro. E nós conseguimos identificar alguns deles. Um deles era o Dan Baron, que nasceu no país de Gales. O Dan veio para o Pará, ele tinha uma ligação, ele era professor na Universidade Federal de Santa Catarina, então ele teve ligação com o pessoal do MST lá, e depois ele veio para o Pará logo depois da chacina de Eldorado, na Curva do S. E ele foi o arte-educador que ministrou uma oficina com aquelas famílias, né, que perderam os trabalhadores rurais lá nessa chacina, que resultou 2007. Acho que foi, né? 2007, isso eu não me recordo o ano mais. Mas lembra do Monumento das Castanheiras? Puxa aí a chacina para a gente não dar informações. Vamos seguir. O Eliseu vai passar para a gente daqui a pouco. Sim. E aí ele veio logo após. Eldorado. Ministrou essa oficina de arte e educação, de teatro, porque ele é diretor. Acho que foi em 97, na verdade. Eu acho que foi. Não foi 2007, não, porque em 2007 eu já tinha voltado para o Brasil. Isso.
Foi bem antes. Eu ainda Chacina tava... de Eldorado, aí ele fez essa oficina de arte e educação que resultou naquele monumento das 19 castanheiras que foram colocadas lá no local. na curva do S, representando cada trabalhador. Então, 96 está nos dizendo aqui. Eliseu, desculpa, gente. Eu tinha 16 anos na época. A gente se equivocou na questão aí de uma década e, na verdade, né? Eu não sou muito boa de data, não. Eu troco tudo. Isso. Então, o Dan Barão, nessa ocasião, estava lá na cidade de Winchester, que é a cidade do rei Arthur e a Távola Redonda. Aí a revista falou, Priscila, você vai para lá para entrevistar o Dan Barão. Aí eu não recebia para fazer aquele trabalho, mas todos os custos para fazer as reportagens eram pagos. Imagina, né, a minha expectativa. E eu, nesse período, eu ainda não falava o inglês tão bem, né? E aí eu falei, gente, eu vou ter que entrevistá-lo em inglês? Eu fiquei nervosa já, né? Mas aí fui. Só que ele falava português muito bem e disse que eu poderia ficar à vontade de entrevistá-lo na minha língua. Perfeito. Aí eu fui para lá, não entrevistei ele na mesa da Távola Redonda, que inclusive é pequena, viu, Plácido? Não é tudo aquilo? É uma mesinha! É muito pequena. Olha a revelação, revele aí. Tem Mais uma vez, museu atenção, lá. pessoal, tem uma câmera. Fala pontualmente, A mesa do rei Arthur, da Távola Redonda, não é uma mesa grandona como a gente olha, né? Nas histórias, nos contos, é uma mesinha. Tá lá no museu. E aí eu entrevistei o Dan sabe, lá. né, Eliseu? Aí o que aconteceu? Tá, para acelerar, porque eu falo muito, né? Não, tranquilo. Aí o Dan, aí entrevistei o Dan. É que você acabou de nos proporcionar um bom corte para o nosso canal. Ai, que legal. Aí o Dan, entrevistei ele, mais outros 3 britânicos. Tá, isso foi no ano de 2003, eu acho, 2003, 2004. Aí voltei para o Brasil em 2006, nunca mais ouvi falar do Dan Barão, não sabia nada mais dele. E aí teve o Fórum Social Mundial em Belém. E como Universidade Federal do Pará? E na Universidade Rural também. Também, né? Isso, foram as 2 sedes. E quando eu soube que ia ter o fórum, iam vir pessoas do mundo inteiro, ligadas a direitos humanos, causas sociais. Aí já vem gente achar que direitos... Esses dias eu tive que escutar de alguém que direitos humanos estraga o Brasil. Gente, quem fala isso é porque não sabe para que serve os direitos humanos. Enfim, isso também é outro tema, que se a gente for falar aqui... Vamos pesquisar, vamos estudar. Tá, vamos estudar, tá aqui a internet, tem tudo. Mas é o seguinte, aí eu falei, bom, vai vir gente do mundo inteiro, gente da África, gente da Ásia, e eu fui lá me oferecer para trabalhar até de graça no Fórum Social. E acabou não sendo de graça, eu tinha, né, um pagamento mensal, foi muito legal. E aí nós montamos um escritório, tinha um escritório de comunicação, e aí no final, quando já ia começar o fórum, nós fomos divididos. Olha, Priscila, tu vai cuidar das pessoas que vierem, que falam inglês e espanhol. O outro colega, quem vinha, que falava francês e árabe, sei lá. Então tinha pessoas lá, né, que falavam outros idiomas. E aí, nisso, o Dan Barão veio, porque a gente tinha a lista das pessoas que vinham. Eu falei, caramba, eu não acredito que esse cara vai estar aqui. E aí eu dei um jeito de encontrar com ele lá, conversei com ele, ele fez uma das palestras muito interessantes. Ele é ligado a várias pessoas, inclusive de governos da Europa. Ele é muito respeitado na Europa. E, pois ele veio e ficou no Pará. Ele veio para o Fórum Social e, coincidentemente, ele foi morar na minha cidade. Ele nem lembrava que eu era de Marabá e tudo, ele lembrou que eu fiz essa entrevista com ele e tudo. E hoje ele tem um projeto lindo, porque ele resgata adolescentes de Marabá de situação de risco social, adolescentes que já foram envolvidos no crime, meninas que já tiveram envolvidas na prostituição. E ele transforma esses meninos. Na verdade, não é que ele transforma, ele resgata a essência desses meninos e meninas artística. Então, eles têm bailarinos, tem músicos, ele leva esse pessoal para se apresentar na Europa, já veio aqui para o Valdemar Henrique para se apresentar, e são as coreografias da dança que ele cria, que ele proporciona, todas têm a ver com a causa ambiental. E aí ele me convidou, nesse período que ele estava no Pará, teve um congresso de arte e educação aqui em Belém, foi sediado aqui, vieram 2.000 pessoas do mundo inteiro e eu estava na equipe de comunicação. E também tinha uma proposta ambiental, né, defesa da Amazônia, ele sempre está na defesa da Amazônia,
E recentemente não, há uns 4 anos, 5 anos, ele abraçou a causa daquela região sul do Pará. E existe um projeto, que inclusive foi abraçado pelo governo atual, mas é um projeto já antigo, de explodir os pedrais lá do Rio Tocantins. É o do Lourenço? Pedrais do Lourenço. Plácido sabe tudo, gente. Ouvido Esse falar homem é muito muito sobre bem isso. informado. Pois é, pega ali a minha região, né? Itupiranga, São João do Araguaia. O que acontece é que são 40 quilômetros de pedrais. Imagina o que vai ser explodir 40 quilômetros dentro de um rio. Inclusive, eu conversei com pessoas lá da UFPA que disseram que não tem nem como mensurar o impacto ambiental disso. Isso está nas pautas aí das autoridades, viu? É uma coisa que chama a atenção do noticiário. E vai inundar também, uma cidade, vai inundar São João do Araguaia. Ver como é que as pessoas vão proceder da melhor forma possível para não causar Eu sei que ele me convidou assim. para um movimento, ele criou um evento lá, vieram pessoas ativistas da Colômbia, dos Estados Unidos, do Canadá, e a Priscila, que foi daqui de Belém, nós fomos lá para o Rio Tocantins, lá na cidade de São João do Araguaia, e a gente estendeu faixa no rio, e eu lembro muito assim... Tudo na linha de frente. Eu sempre tô lá. E as pessoas, sabe que as pessoas perguntam, o que tu ganha com isso? Te pagam para fazer essas coisas? Não, eu vou por amor, eu vou pelo que eu acredito. O que eu não acredito, eu não me envolvo. Né? Teve uma época que eu também fui do sindicato dos jornalistas, eu fui da direção do sindicato, eu lutei por uma causa que eu acreditava, fui muito criticada porque muitos colegas, né, embora deveriam ter um outro entendimento disso, mas enfim, já isso diziam que eu estava ali numa briga inglória, que não ia dar em nada, deu em muita coisa, porque aumentou o salário de colega. Você pode não conseguir a totalidade daquilo que você quer, mas enfim, sempre dá em alguma coisa. Deixa eu aproveitar que o papo está muito bom. Pessoal, seguinte, vocês querem conteúdos tão bons quanto este que nós estamos tendo aqui com a Priscila Amaral, apresentadora da TV Record? Vamos lá, pessoal, se inscreva no canal. A gente faz quase assim um lamento, sabe? Fica aqui pedindo, né? Quase implorando. Mas, enfim, vamos lá, porque só assim, com a inscrição de vocês no canal Bora Pra Cima, que a gente vai crescer. Esse espaço aqui, esta tribuna vai ficar aqui para todos nós. Vamos sempre trazer convidados interessantes. Vai lá no curtir, vai lá no inscrever, comente. Quero até aproveitar, viu, Eliseu? Vou nessa câmera aberta aqui, Eliseu, que eu quero mandar um alô para o pessoal que nos acompanha aqui. Grande Alexandre Santos, da Rádio Cultura. Grande Alexandre, a dona Zeca, a esposa dele, nos acompanha. O Nairo Rufino também nos acompanha. Enfim, a todos vocês que nos acompanham. O Vasco, lá do Paladar GI. Daqui a pouco vai estar conosco, né, Vasco? Vasconcelos do Paladar GI. Você quer mandar um alô para alguém, Priscila? Eu quero engrossar o caldo do teu pedido. Então, bora. Gente, deixa eu falar para vocês. O profissional que está aqui, ele se prepara para estar aqui, ele se prepara com tempo, com conteúdo, traz a experiência. Eu não estou falando de mim, não, eu estou falando do Plácido, que criou esse canal, que se dedica para um trabalho como esse. Então, eu acho importante as pessoas prestigiarem, né, e se inscreverem, participarem, divulgarem, compartilharem com os amigos. Você já está compartilhando? Com certeza, já falei para as pessoas. Como diria outro, eu sou dessas, né? Eu sou dessas. É, porque eu acho que hoje... Aqui tem hora... Bota aí, Eliseu, a marca da produtora Reis, que foi a convite do Eliseu Pureza. Olha aí, a produtora Reis. Bonitinha a marca também, está conosco. Bonitinha. Estamos aqui no estúdio da produtora Reis. E eu acho que é uma Reis. Comunicação que vale muito a pena consumir, né? Porque aqui a gente não está sendo patrocinado, a gente não tem amarras, nós somos livres para falar do que a gente acredita, das nossas experiências. Então, eu acho que num canal como esse é para você receber, conseguir consumir e compartilhar conteúdos que realmente valem a pena. Mas não tem lá um desse pai d'égua aqui de 75. Olha aí, ó. Gostei de ver, hein? É isso. Priscila, bora falar. Ainda há pouco você falou na sua... No tempo que você ficou fora do país, da Inglaterra, você teve um período como cuidadora também, foi, Priscila? Sim. A história foi o seguinte. Por que eu saí do Brasil? Na verdade, não era um sonho de infância, não era um planejamento, nada disso. Quando eu fui para a faculdade lá em Goiás... Você estava com quantos anos? Eu gosto de sempre... 22. 22 anos. Eu tinha acabado de me formar. Tinha conseguido a formatura. Isso, eu já tinha... Aí eu me formei por procuração. Vou te... Você tem muita história.
história, meu Deus do céu. Eliseu, em quantos dá para dividir este podcast, este episódio aqui? Ai, deixa eu te explicar. Calma, tranquilo, gente. nós estamos aqui para isso. Não é diploma Bora. falso, pelo amor Eu de sei. Deus. É tudo legalizado. Porque Olha, foi o seguinte... olha, prestem bem atenção, pelo amor de Deus. Não é diploma falso, foi por procuration. Vou explicar porque eu estava fora, né? Foi o É. seguinte, pela proximidade de Goiânia com Brasília, a gente tinha muito acesso, através do Departamento de Relações Internacionais da universidade, às bolsas de estudos que eram disponibilizadas para brasileiros. Eu era fominha, então assim, quando eu entrei na faculdade, eu não falava nenhuma língua estrangeira, né? A minha mãe até fala, ela se culpa porque ela disse que eu fiquei muito tempo longe dela por culpa dela, porque se eu tivesse aprendido a falar inglês antes, eu não tinha ficado tanto tempo, ela fala. E aí eu comecei, dentro da universidade, a me interessar. Eu vou ser jornalista, então eu tenho que falar outros idiomas, eu pensava, né? Aí eu me inscrevi logo em 3, inglês, francês e espanhol. E não dei conta, era muita coisa. Qual foi a prioridade? Aí eu fui estudar espanhol. Eu nunca gostei de falar, eu não gostava de inglês, francês eu gostava, mas eu falei, não, deixa eu me dedicar a uma coisa. E por que que eu fiquei no espanhol? Porque eu soube que tinha uma bolsa de estudos da Espanha, era um programa de cooperação internacional, chamado Becas MAI, com o Brasil. E aí só podia se inscrever nesse programa quando a gente estava no 3º e no 4º ano, ou seja, nos 2 últimos anos do curso de jornalismo, porque você tinha que ter vínculo universitário, não era uma bolsa de pós-graduação, era uma bolsa universitária. E eu, afoita, né, eu queria ir logo, antes de terminar a faculdade eu já queria ir. E eu tinha muita fé que eu ia ganhar aquela bolsa, eu comecei a estudar espanhol. E aí no 3º ano, que ia ser a primeira chance de me inscrever, eu peguei hepatite, aquela hepatite alimentar, né? E aí eu fiquei de cama mais de mês, e era o mês que eu tinha que preparar projeto, tudo, aí pronto, passou, perdi. Aí eu só tinha uma chance, que ia ser no ano seguinte. Fui lá, me inscrevi. Nessas alturas, eu estava trabalhando na rádio do Jorge Cajuru, na Rádio K. Ele sabe, claro, do esporte, né? Rádio K do Brasil. Rádio K. Ei, tem altas histórias com Cajuru. Aí, hoje é senador da República, né? O Cajuru. Exatamente. Jorge Altas histórias Cajuru. na rádio dele, Isso. né? Aí eu me inscrevi, né, para essa bolsa, e olha só que ironia, né? O curso que eu queria era jornalismo online, porque era aquele período, eu me formei em 2001. Era o período, foi quando começou o jornalismo na internet, o primeiro portal, o IG. Sou antiga, tá, gente? Lembra do IG? Lembro, Pois sim. não tinha esses portais de notícia, hoje como tem, G1, R7, né? Enfim, era algo muito no começo. Ficaste de olho logo. Claro, não tinha ainda nada de rede social, gente, não existe, eu sou do tempo da transição, né? Do celular, do telefone para o celular, do telefone convencional, então criou aquele frisson, todo mundo queria saber, os estudantes, nossa, jornalismo na internet, como é que é isso? E tinha uma disciplina, né, dessa bolsa de estudos, que era essa, jornalismo online, era uma vaga para o Brasil. Uma vaga. Eu me inscrevi, aí você tinha que escrever um projeto, tudinho, e dizendo, tudo em espanhol, depois juramentado, né, levar para um profissional da língua lá para, era tipo, né, dar o aval que aquilo ali era real. E aí ganhei a bolsa. E, para minha surpresa, até então, eu ganharia a bolsa, mas os custos, a informação que passavam para a gente, que os custos eram por conta do aluno. Então, tinha aquele dinheirinho que estava juntando para minha formatura, a gente fazia... eu me envolvia também em comissão de formatura. Eu promovi uma festa em Goiânia para arrecadar dinheiro para a formatura, que a boate mais badalada queria me contratar para ser promoter, porque a fila dava volta. Nossa. E tinha um colega na época que era do curso de rádio e TV, já formado, e ele tinha um programa na TV Anguera lá, que era liberal, que era Globo, e hoje ele é empresário famoso dos sertanejos, tá rico, milionário. E ele foi cobrir a nossa festinha com o programa dele, foi cobrir a festinha dos estudantes que dava volta no quarteirão. Arrecadamos muito dinheiro para a formatura, mas voltando ao assunto. Aí eu também fui selecionada depois para ganhar todos os custos da viagem, porque eles escolheram 4 projetos, não só de jornalismo, de todas as áreas que eles ofereciam, para custear deslocamento, ou seja, as passagens Brasil, Europa e de volta, hospedagem, alimentação, tudo.
Ou seja, eu fui para a Europa, igual a música dos Paralamas, entrei de gaiato no navio e fui com tudo pago. Então, o dinheiro que eu levei era aquele dinheiro que eu estava economizando para minha formatura. Por que eu me formei por procuração? Porque isso, eu estava já no último ano, teve greve, então a nossa formatura, a nossa colação foi adiada. Ia ser depois do período que eu já estava lá. Pois é, eu já estava lá. E aí eu tive que mandar uma procuração lá e os meus tios que foram me representaram. Aí chegando lá, a grana foi acabando. Aí tu tiveste... Acabou. Em Londres. Isso na Espanha. Na Espanha, Esse curso eu fui estudar em Santiago de Compostela. Ah. Lá na cidade lá do caminho, né, de Santiago. Você chegou a fazer? Não, porque eu estava estudando, mas eu queria muito fazer. Porém, eu fiz outras viagens. O decano, que é o nome que dá para o reitor da universidade lá, ele incentivava a gente a viajar. Eu falava, mas a gente vai perder as aulas. Não, mas vocês estão aqui para o intercâmbio cultural. Se quiserem, podem pegar 4 dias, vão viajar. E aí eu entrei numa excursão de ônibus. Cara, ônibus na Europa não é que nem no Brasil, é muito ruim, ônibus de viagem, não é confortável, é horrível. Lá é bom, é trem, né? Não sei hoje em dia, naquela época era horrível. Eu tava no norte Quantos quilômetros essa experiência aí? Cara, acho que não consigo lembrar, mas eu estava no norte da Espanha, na Galícia, e a excursão era Semana Santa para o sul da Espanha. E era uma excursão de terceira idade. Aí éramos eu e mais 3 colegas de 20 e poucos anos e os velhinhos, cara, nós perdemos para os velhinhos. Foi mesmo? Porque os velhinhos eram animados e queriam ir para... Quando chegava no local, a gente queria ir para o local dormir, eles já queriam emendar em alguma festa. E quando descobriram que nós éramos brasileiras, nós fomos exploradas, porque eles fizeram a gente cantar as músicas do Tom Jobim, que a gente sabia, de Garota de Ipanema e tudo, e durante toda a viagem. Você lembra? Ai, eu cantei em português, mas ridiculamente, porque eu não sei cantar. Mas a gente tinha que ficar cantando para animar eles, a gente tinha que animá-los no ônibus, eu virei animador. Impressionante, né? A fama, né? Vamos colocar assim, do brasileiro lá fora, é da animação, da alegria, né? Do entretenimento. Exato. Aí... E os nossos valores culturais de música, enfim, tudo que eles conhecem e admiram. Exatamente. Mas você naquela oportunidade, foi um vetor, né, da nossa... tipo isso, né? Eles aplaudiam e a gente já cansada não aguentava mais e tinha que repetir a música. Mas, enfim, agora respondendo a tua pergunta, isso eu estava estudando na Espanha, então estava na vida boa, com tudo pago. Consegui convencer o reitor para os meus 3 meses se transformarem em 5, fiquei mais 2 meses lá. E aí eu tinha umas amigas de Marabá que estavam em Londres. Uma psicóloga formada e a outra jornalista, que inclusive pode ter sido tua contemporânea, porque ela foi correspondente da Liberal em Parauapebas. Diga. Ellen, o nome dela Ellen, uma lourinha. Qual é o sobrenome da Ellen? Ver se eu consigo lembrar agora. Acho que é Ellen Nogueira. Pelo sobrenome também. Não tô lembrando o sobrenome da Ellen. Gente, é minha amiga, esqueci. A Ellen foi embora, sabe por quê? Porque ela cobriu uma pauta lá relacionada a garimpo e recebeu uma ameaça de morte. E aí ela desistiu e tinha uma... Ainda há pouco nós falamos sobre a questão de Eldorado, né? A Marisa Romão precisou, né, se esconder, depois que ela presenciou muita coisa, dos bastidores, de tudo aquilo que aconteceu. Na TV, né? Acabou a carreira dela, na TV acabou. A Marisa Romão, né, trabalhava para a TV Liberal naquela época, enfim, ela teve que se retirar. A Marisa era minha vizinha, no meu bairro lá. Eu menina, eu desfilava em Marabá, desfilava para umas crianças, desfilava para as lobbies. Minha mãe me colocava lá para ganhar as roupas. Cachê já deram um negócio. Ai, mentira, eu ganhava nada. Vantajoso. Ganhava nada. Aí a Marisa apresentava todos. Eu imagino, tinha uma vozeirão, né? Eu tenho os vídeos com a Marisa apresentando os eventos de desfile no Rotary Club em Marabá, muito legal. Daqui a pouco você vai falar do início, aí você tava lá e tal. Sim, aí terminou meu curso, terminou o dinheiro, terminou tudo lá na Espanha. E as meninas lá da Inglaterra, Priscila, vem pra cá. Eu falei assim, tá, mas e aí, eu vou viver de quê? Eu não falo inglês. Quando chegar aqui tu aprende. Olha, a gente trabalha... trabalha... alguma coisa, evidentemente, né? O básico, Plácido, porque eu só estudava inglês para passar na prova do colégio. Então, eu não memorizava, eu decorava, era o decoreba, entendeu? Eu nunca me interessei, eu não gostava mesmo da língua, né? Não tinha interesse. Hoje em dia você desenrola bem legal, né? Sim, hoje eu tenho fluência.
Muitas coisas a gente esquece, né? Aí eu tô, inclusive, até numas aulas também, só de conversação, para poder rememorizar essas coisas. Aí tá. E eu falei, mas eu vou fazer o que aí? Porque é caro, né? Aqui o aluguel a gente paga por semana, elas me dizendo. Mas olha, a gente trabalha, a gente limpa casas aqui, nós somos diaristas. Uma era psicóloga. O aluguel seria o correspondente hoje aqui por semana lá. Nos dias de Naquela hoje. época, o barato, um aluguel barato, dava 60, 70 libras. 60, vamos pôr aí, 60 libras por semana, um barato no subúrbio, bem longe da área central. Subúrbio não significa dizer que a área é ruim, é só porque é longe distante da área central. A libra tá o quê? 6? Naquela época era 6 a libra. Então dava o quê? 100? Não mudou muito não, né? Então dava quanto aí você de vez em quando veio perguntar alguma coisa para ali, o diretor, o Eliseu, que está ali nos auxiliando. Ou seja, 60 dava o quê? 360 reais 360. por semana. Barato, tá? Os mais na zona 1 e 2, que estão muito mais próximas do centro, em áreas bem nobres, 100 libras ou mais. Aí, as meninas falaram, tu vem pra cá, a gente te ajuda e tal. E eu falei assim, então eu vou aprender inglês agora, é na marra. Já que pagaram tudo pra eu vir pra cá, eu não vou perder essa chance, então eu vou. Minha mãe foi enlouquecer. Enlouqueceu. Na época eu tinha um namorado, disse que eu ia noivar, tinha uma história assim. Aí eu liguei pro namorado, disse, olha, eu vou dar mais um tempinho por aqui. Ele tava me esperando para voltar em 3 meses. Imagina o desespero do nosso amigo. Porque olha qual era o meu planejamento. Eu já vi tem aquela onda de um cara que fica meio, né, que olha, no caso da Priscila foi o inverso. Mas olha, eu achei que ele ia me esperar, nem me esperou, casou com outra, porque era para ser mesmo, graças a Deus. Tomou o rumo dele. Enfim, aí eu liguei, foram 3 pessoas importantes que eu tive que avisar. 4, né? Meu pai, minha mãe, esse namorado foi por na último. época, e o meu chefe, porque eu trabalhava na Rádio K, e você acredita, eu ia ser contratada. Quem era o teu chefe lá? Era o Altair Tavares, era o diretor de jornalismo. E o Altair guardou minha vaga. Ele falou, em 3 meses você volta, eu era estagiária, e você vai ser contratada. E o pessoal da TV Serra Dourada, do programa de esporte, me fez uma proposta de ser repórter esportiva. Eu falei, não posso porque estou indo para a Espanha. Eles falaram, não tem problema quando você... Onde que se tem isso hoje em dia de te esperarem para 2 empregos, 3 meses? Coisa, já ia falar isso aí. E aí, eu não sabia nada de cobertura. Eram outros tempos também, a gente sempre levava isso em consideração. Eu não sabia nada de cobertura. Apesar de toda a tua capacidade, claro. A gente Mas eu era foca, né? Tava começando, eu não sabia nada de cobertura esportiva. Eles falaram, não se preocupe, a gente vai lhe ensinar tudo. Pra tu ver só como é que é. Mas a tua desenvoltura, o teu modo de agir, como tu és uma pessoa articulada, qualquer lugar tu vai e chega e arrebenta. Moral da história, eu não voltei em 3 meses, como era prevista a minha bolsa, né? Era só de 3 meses de aula. Eu voltei em 4 anos. E aí, para ganhar a vida lá na Inglaterra, meu primeiro emprego lá, eu cheguei, não tinha dinheiro, né? Só tive um dinheiro para entrar no país, inclusive era da mamãe, e depois eu devolvi tudo para ela, porque ela ficou me espraguejando. Não sei o que, não sei o que. Eu falei, aí eu orgulhosa, é? Aí eu perguntei às meninas, como é que eu faço para devolver esse dinheiro? Plácido, eu devolvi o dinheiro inteiro de volta, mandei para o Brasil. Diria o outro, tostão por tostão. Tostão por tostão. Aí ela ficou desesperada, minha mãe, e agora? Tu vai morrer de fome aí? Quer dizer, primeiro ela cobrou... Não, ela não me cobrou o dinheiro, ela me cobrou porque eu não voltei, porque que eu ia ficar lá, né, trabalhando no país dos outros, se eu tinha uma profissão, eu não falava a língua deles, aí eu falei que eu ia limpar a casa, ela ficou desesperada. E aí eu fui trabalhar numa família árabe. Uma amiga das minhas amigas lá, que não me conhecia, pegou o dinheiro e falou assim, Priscila, tá aqui dinheiro para 1 mês. Você se mantém. Eu fui morar com elas num apartamento que era um quarto. Eram 3 mosqueteiras. Aí disse que eu cheguei lá, o namorado de uma delas chegou a D'Artagnan. Era um quarto. Eu dormia num saco de dormir, porque não tinha cama. Aí eu comprei um saco de dormir e dormia naquele saco de dormir, de acampamento. Depois nós nos mudamos para uma casa bem grande, que tinham 8 pessoas na casa. Pegasse dinheiro adiantado logo? Peguei dinheiro adiantado dessa amiga. Aí logo, dessa amiga das meninas que virou minha amiga, né? E tinha uma história de vida sofrida, a bichinha tá no Brasil já de volta. Mas aí eu fui trabalhar numa família árabe, cuidando de crianças árabes. Eu lembro os nomes até hoje. Posso falar? Pode. Ariba, Abud e Ayan. Ariba, Abud e Ayan. Eram da Arábia Saudita, acionistas não era de petróleo, eram de hospitais.
E eu não falava uma palavra de inglês. Só que a mulher, a mãe deles, também não falava. E as outras, na casa eram muitos empregados. Eu era uma das 3 babás. E as meninas disseram, enganaram ela, ela entende. Ela entende, ela só não fala. É só dizer o que ela tem que fazer que ela entende. Aí, quando a mulher me chamava para me dar as ordens, as meninas se escondiam atrás da porta e eu falava, ok, yes, ok. Não entendia nada. Aí as meninas depois chegavam e me diziam. Ela chegava no ponto eletrônico. Ponto eletrônico, para quem não sabe, o apresentador, quando está na televisão, ele fica aqui escutando o diretor dele. No caso, ela era um pouco distante, mas dava para ouvir. Né? E assim foi. Aí desse trabalho, aí fui para outro, aí fui limpar casa. Eu limpava casas, sabe as casas do Greenville, aqui maiores. Desses condomínios. Eram mansões. Passava o dia todo. Eu era uma governanta, depois eu consegui um trabalho de au pair, que é tipo a noviça rebelde, assim, eu ia, eu fui para uma casa de uma família que era a senhora, minha lady, que a gente fala, a patroa, né, a minha lady era escocesa, e o marido dela do Sri Lanka. Tinham 4 filhos, um cachorro, um coelho, um hamster, e eu cuidava de todos, porque um animal é o ser humano também, né, você tem que ter uma rotina com eles, e eu era tipo a governanta da casa. E eu tinha um apartamento só para mim. Aí foi quando eu fui morar num bairro de Bacana. Eu fui para uma escola de inglês em que uma das meninas que estudava comigo, que era francesa, a meninazinha que ela cuidava era amiga da filha do Mick Jagger. Aí o Mick Jagger ligava na casa. Aí tu atendia? Não era para mim. Ela contava pra gente que ela atendia. Tem muitas histórias. Ia ter que ser um outro programa que só para eu contar. Bora para cima para contar a história. Mas tuas histórias são muito boas. Agora é o seguinte, para chegar a ser assim, quase não falar e quase não contar a história, tu tivesses o início lá, tu eras tímida e tal. Mas aí na comunicação, Priscila, tu começaste como foi bem cedo, né? Pelo jeito, minha amiga. Começou bem cedão e tal. Qual foi a primeira vez que tu usaste o microfone, assim, efetivamente, vamos dizer? Como é que foi? Conta essa sua história. Eu acho que o microfone... Tu tens uma pessoa muito importante, assim, profissionalmente, no início da tua carreira, né? Se eu te contar quem é essa pessoa, não é uma pessoa famosa, não é uma pessoa que ninguém conhecia, mas foi a pessoa que me inspirou a ser jornalista. Uma das amigas que me recebeu em Londres, que é essa mesma amiga que trabalhou na TV Liberal como correspondente para Parauapebas, porque eu tinha 14 anos de idade em Marabá. A Ellen. A Ellen é mais velha do que eu e ela tinha se formado em Uberaba, em jornalismo, e voltou para Marabá e conseguiu esse trabalho em Parauapebas. Só que antes dela se formar, ela era uma adolescente, eu tinha 14 anos, a Ellen tinha 16, e o Hiroshi Bogea, você deve conhecer o Hiroshi, jornalista da região publicitário. Lá. O Hiroshi tinha um programa, comprava espaço num canal lá, que eu acho que era Band, se eu não me engano. Era Band. E aí era um programa de domingo que ele usou adolescentes, era tipo um jornalzinho, aí tinha a apresentadora que tinha 17 anos, as repórteres tinham 16, 15, e eram assuntos da região. Claro, o texto tudo era dele, ele só dava para as meninas falarem. Aí imagina, eu tinha 14 anos e quando eu vi aquilo, eu me identifiquei com aquele grupo da minha idade. Já é lá, né? Não foi vendo o Jornal Nacional, não foi vendo os famosos jornalistas que a gente respeita muito. Coisa bem regional mesmo, né? Era algo de Marabá, eu vi o programinha lá de Marabá todo domingo, 7h30 da manhã, e a Ellen me marcou muito porque ela fez uma dessas reportagens humanizadas. Ela foi para uma olaria mostrar a vida daquelas pessoas que trabalhavam ali naquela lida, fazendo telha, e aquilo me encantou. Eu falei, nossa, acho que eu queria ser jornalista. Então, ela foi minha inspiração. A gente não era amiga, a gente não se conhecia. Nós nos conhecemos anos depois, ela já estudando jornalismo e passando férias em Marabá. E a vida me levou para perto dela na Inglaterra. Olha que coisa. E hoje ela está nos Estados Unidos. Ela desistiu da profissão, tá? Ela não é mais jornalista. E ela tem um orgulho, porque ela sabe dessa história. E hoje eu sou jornalista porque eu me inspirei nela. Que coisa, né? A sua história é muito bacana. Aliás, todas as tuas histórias. E a tua relação com este... Abre a câmera aí, eu não estou conseguindo ver onde é que está, mas aqui. E a tua relação com esse instrumentozinho aqui de comunicação pelas redes? Como é que ela está hoje em dia? Você conseguiu dar uma paradinha, conseguiu... Como é que é o termo lá que você... Curada. Na nossa conversa aqui? Eu acho que hoje eu estou curada. Esse é o termo mais... Eu acho assim... O detox. Olha que legal essa foto. Então, bora ver aqui rapidinho. Antes de eu falar disso, eu posso falar um pouquinho de novo? Fala dessa foto aqui. Olha, aqui foi quando eu cheguei em Belém, porque
Quando eu cheguei em Belém, eu vim de Londres, tá? O meu plano era ficar um tempinho no Pará com a minha mãe e voltar para a Europa. Mas aí eu vim para Belém, eu falei, eu vou lá em Belém, não conhecia ninguém em Belém, vim procurar trabalho aqui. E fui parar na TV Cultura. E aí eu tô com colegas da Cultura. Vê aqui. Úrsula Ferro, todo mundo é jornalista. André França, que hoje está na Record, aqui é a mãe do André, porque foi a formatura dele. Daniele Redig, que foi a minha primeira chefe aqui na Cultura. Olha aí, a gente vai falar o nome de muita gente. Ela era diretora do jornal, né? Eu era repórter. Minha chefe, minha inspiração, minha mentora. Hoje, eu me tornei repórter graças a Dani, porque não era minha pretensão trabalhar diante das câmeras. E o Nielson Vargas, que é jornalista também, trabalhou comigo na Record, hoje está em outros projetos. E a Úrsula fez transição de carreira. Hoje ela é chefe de cozinha, vegana, mora em São Paulo, tem uma empresa. É umas histórias. Bora ver o que mais aqui para a gente continuar. Assim. Olha, isso aí é na Record. Na Record já, foi quando eu saí. Nara. É a Narinha, Nara Bandeira, quem hoje conhece a Nara, isso, tá repórter e apresentadora. O André estava na outra. Vanessa Libório, também um ícone da comunicação, Rio de Janeiro. Está no Rio, né? Ela é repórter de rede da Record. E ali e eu, em outro cenário, olha a cara de criança, né? Aí... Você me perguntou sobre a primeira vez com o microfone. Eu era estudante na UF, não foi em Marabá, tá? Foi quando eu estava estudando jornalismo na UFG e eu trabalhava no rádio. E foi a primeira entrevista da minha vida, Plácido, eu passei muito mal. Foi? Eu fiquei tão nervosa, eu fui entrevistar, olha, o meu primeiro entrevistado era um sindicalista. A pauta tinha a ver com alguma mobilização de uma categoria, que eu não me recordo qual é, mas ele era sindicalista. E eu estava fazendo estágio na Rádio Universitária, que era um equivalente à Rádio Cultura aqui, tinha muito público. E aí eu não sabia nem que tinha um estúdio assim para eu gravar com ele. Eu cheguei lá ninguém me orientou. Eu cheguei com um gravador e levei ele para uma sala, sendo que eu descobri depois que eu poderia ter levado para o estúdio para gravar, né, com o operador. De início de carreira. Aí eu começava, porque assim, no início de carreira a gente fica muito preocupado com o que vai perguntar. Isso. Se o entrevistado não vai achar a gente ridículo, burro, ou uma pergunta que não tem nada a ver. Então, fora de contexto. De contexto. E eu comecei a passar mal, começou a me dar falta de ar. E o homem, minha filha, eu tinha 19 anos, eu acho, minha filha, tome uma água com açúcar. A famosa água com açúcar. Cara, foi um mico danado, sabe? Essas histórias aqui são boas. Se chegasse aqui, olha, a minha primeira entrevista eu fui sensacional, eu não errei nada. Não, foi horrível. Sabia, acho que nem teria graça nenhuma, horrível. Ninguém ia prestar atenção. Ainda tem aquele, Zé? Ah, essa foto foi ontem. Eu tenho uma história legal para contar. Ali é o Miraci, né, que é repórter cinematográfico, e o Filipinho, que é nosso auxiliar, aqui em frente ao quartel da PM, ali na Gaspar Viana. Qual é a minha história com o Miraci? Nós começamos juntos, nós temos a mesma idade. Quando eu cheguei na Cultura, ele também estava começando. Lá que eu conheci essa criança. Ele era um menino, né, que nem eu, ele era auxiliar de câmera. Hoje Abraço, grande Miraci. E aí eu falei para ele ontem que eu ia estar aqui contigo, ele falou, então tu vai contar pro Plácido que nós começamos juntos? Tá eu falei, contando agora, tá aí, ó. Bora pra cima. Bora pra cima. O que mais, Eliseu? Olha! Mafalda. Fizeram um meme, pegaram essa minha foto e colocaram. É porque eu não achei. Gente, mas diz aí, ó. Se o Eliseu soubesse, ele ia fazer pra quem não sabe, a Mafalda é uma personagem infantil do autor argentino Quino. E era uma menina. Olha só como tem a ver. Eu acho que isso já veio. Até a semelhança, porque a Mafalda era um personagem preocupado com as causas humanitárias, com as causas sociais. Tudo a ver. Né? Nada nesta vida é por acaso. Acho que já vem predestinado, né? E depois eu vi, gente, o vestido era da Mafalda, o lacinho, aqui, o quê? as 3, bochechas. 4? Quase que 4 anos. Que mais tem Rio Grande do Sul. A minha primeira infância foi lá. Aqui. Aqui na faculdade, são todas jornalistas, minhas amigas. Bebendo Coca-Cola, olha aí, ó. Coca, todas as meninas. Tá todo mundo animado. Então você está rolando uma cubazinha ali. Eu acho que alguém estava bebendo uma cuba. Nessas alturas eu só bebia Coca-Cola. Hoje em dia você gosta? O que você gosta de. Quando eu bebo, eu não sou muito de beber, mas quando eu bebo, eu gosto das bebidas fortes. Cachaça, vodka, gin, whisky.
Pura, Não, eu pura. adoro drink, eu gosto Eu sei. misturadinho. E essa garotinha aí? Aí eu era uma gauchinha aí, tava em Santa Maria também, adorava fazer Lá pose. como diria um amigo nosso, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, né? Essa era a província de Santa Maria da Boca do Santa Maria. Monte. Ó, tá aí. Bora ver a outra Minha família aqui. dizia que eu era muito exibida, que eu me Eu achava. não acho, não. Nessa época eu era muito exibida. Aí voltou aqui, aquela primeira foto lá que nós vimos lá. E, Priscila, qual era a notícia que tu nesse... Como é que tu considera que tá o teu momento na tua carreira hoje? Ele tá legal? Tu tá te sentindo muito eu legal? acho que eu tô assim. Tá te sentindo realizada, te realizando? Porque eu quero em seguida te fazer uma pergunta. Sim, eu acho que eu tô num momento Mais uma, no que eu caso. posso considerar o auge da carreira, porque a gente nem tem essa proporção, né? Porque o jornalista, ele não se vê enquanto um artista, só que a televisão tem esse poder, né? A gente chega na casa das pessoas e cria aquela fascinação. E quando eu me vejo na rua, as pessoas me abordando e as pessoas dizendo: olha, você é um ícone, você falou isso aqui hoje. Falei E eu na não abertura, tenho não muita foi? noção disso. A minha família não tem, por exemplo, a minha família é simples. A minha mãe, quando chega aqui e vê que as pessoas acenam para mim, como é que essa pessoa te conhece? Sabe? Para ela, assim, é uma coisa. Hoje em dia ela já entende mais, mas no início, essa fama, assim, ela não conseguia Sabes que compreender. esse vínculo de mãe, ele não se desprende da... Parece que fica ali, não é que a pessoa não tenha uma visão fora de uma bolha, não é isso, mas parece que se cria aquela bolha mãe e filha e acabou, é aquilo ali. Tu és a filha sempre, ela nunca vai, sei lá, te ver como uma famosa, nunca vai tentar compreender muito bem essa coisa aí. E assim, eu acredito que eu cheguei num ponto assim da minha carreira na comunicação, que eu acho que eu sou respeitada pelas coisas que eu acredito, pelas coisas que eu digo, pelas coisas que eu falo, entendeu? Diariamente eu recebo esse retorno. Não vou dizer que a gente é perfeito o tempo inteiro, às vezes a gente não sabe. E eu tenho uma abertura no jornal que eu apresento de quando eu tenho que me posicionar sobre algo que eu não tenho tanto, na verdade, assim, não dizem para mim, você tem que comentar sobre isso. Eu tenho liberdade para me posicionar sobre o assunto que eu achar pertinente. Se pintar um assunto, eu disser, não, peraí, eu vou ficar na minha Mas aqui. se naquele assunto eu tenho um limite de conhecimento, eu falo, gente, eu sei disso até aqui. Se eu estiver falando alguma coisa equivocada, os especialistas, eu falo ao vivo. Por favor, liguem aqui, olha, tal, por exemplo, esses dias dando o exemplo do menininho de Marabá que caiu da moto aquática lá quando o pai levou ele no jet ski, né? E aí eu comecei a falar que quer dar a volta com seu filho, mas que fosse de dia. Aí eu, peraí, não, para. O menino tinha 3 anos. Eu não tinha certeza qual era a idade permitida. Eu falei, então acho que eu falei alguma coisa equivocada. Na verdade, se eu estiver equivocada, eu acho que nem com 3 anos de idade pode nem de dia, nem de noite, nem hora nenhuma. Aí eu pedi ao vivo, por favor, alguém, produção me ajuda. Aí pesquisaram, um telespectador escreveu, não, moto aquática só a partir de 7 anos. Então eu fiz um posicionamento coerente, mas tinha um ponto ali que eu não tinha certeza e eu falo. Auxílio, a eu produção acho que você trabalha. tem que dialogar com o teu telespectador, dizer, olha, eu sou que nem você, nem tudo eu sei. Né? O Márcio Lins, que você conhece muito bem da TV Liberal, ele foi o primeiro entrevistado aqui. Ele falou uma coisa que não é porque o Márcio falou, mas ele falou uma coisa dentro de um contexto muito bacana, que ele disse, olha, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, não existe. Se você, às vezes, você tem um conhecimento muito vasto sobre determinada situação, mas mesmo assim você sempre pode pedir ajuda de alguém, enfim. Agora sim, Priscila, qual seria a notícia hoje que você gostaria de dar em relação ao país Brasil? Qual seria uma manchete? Ter a escalada na televisão, né? Quando vai começar, você tem uma escalada, são as notícias, gente, que você vai desenvolver ao longo de um programa. Tá? Qual seria a notícia, assim, em forma de título e o desenvolvimento dela, assim? Qual seria? Abrindo uma manchete, assim, para te deixar feliz e que tu achas que o povo ia ficar feliz de te ver dizer essa notícia. Governo garante emprego para todo e qualquer brasileiro hoje fora do mercado de trabalho formal. Acho que seria a principal no momento. Ia ser de uma abrangência assim, espetacular. Ou seja, zero desemprego no Brasil, porque isso existe em vários países, né? E acho que uma outra notícia que eu gostaria de dar não sei de uma manchete para ela agora, não consigo pensar numa manchete, mas é que o povo brasileiro tivesse garantia de ver o retorno do que ele gasta com imposto.
porque diariamente na pauta, né, do Hard News, a gente está lá mostrando as pessoas que estão aí numa fila esperando por um tratamento de saúde, que estão numa fila para esperar uma vaga na creche. E por que eu falo isso? Isso me dói muito, porque eu vivi uma experiência fora do Brasil, eu tive esse privilégio. Eu tenho um irmão que mora fora do país, eu tenho uma sobrinha que tem 1 ano e meio, e quando ela ainda estava na barriga da mãe, ela já tinha a vaga dela na creche. E ela está numa creche bilíngue, sabe? Sem gastar um tostão. Alemanha? Alemanha. Não é que não gaste um tostão, porque a Alemanha, foi uma coisa que eu não sabia, eu descobri, tem uma das taxas de impostos mais caras do mundo. Porém, tem retorno. Se você ganha 5 mil reais, R$1.000, se você ganha R$1.000 na Alemanha, R$500 vai ser do governo. Mas na hora, tributo. Na hora que o cidadão precisar do médico, ele vai ter na hora, ele não vai ter que ficar numa fila. Na hora que ele precisar ser operado, ele vai ter na hora. Na hora que o filho dele precisar de escola, ele vai ter na hora. Isso me dói muito quando eu vejo que o povo brasileiro, e eu incluindo o paraense, ontem, gente, eu fiz uma reportagem de um senhor que está esperando uma vaga num leito para operar um fêmur, que não é algo complexo para a medicina, não tem vaga para ele operar o fêmur. Um senhor idoso que contribuiu a vida inteira. Isso é lugar de se viver? Isso é dignidade? Não é. Então, acho que o Brasil ainda está muito longe. Nós temos um país maravilhoso, com riqueza, mas ainda está muito longe de ser um país digno e cidadão, sim, para o nosso povo. Priscila, a gente está com um papo aí, eu acho que absolutamente já, cerca de 1h30, né? Já estamos batendo um papo. E você realmente é uma pessoa que tem assim, um conteúdo muito bacana. Foi por isso que a gente te convidou. Você sabe que a gente já se conhece há um tempo. Outro dia a gente se encontrou no aniversário, batemos um longo papo. Dentro das possibilidades, com barulho, então chega daqui, conversa, enfim. E eu já tive a oportunidade também, até um tempo atrás, eu tinha um programa de rádio pela manhã, numa rádio web, a Rádio Digital, e eu cheguei a te entrevistar, foi uma entrevista assim, feita através do WhatsApp, eu te mandei as perguntas, você me devolveu em áudios e eu botei no ar. E lá, naquela ocasião, eu te perguntava de uma situação que é desagradável, entre tantas que a mulher vive hoje, que é a questão do assédio moral e sexual. E no local de trabalho também. E você me falava, né? Claro, não, como a gente diz no popular, não dava nome aos bois, mas relatava fatos, né? Priscila, é uma coisa também que a mulher ela precisa. Não sei nem se precisa, porque fica parecendo que a mulher que é culpada do negócio. Que a mulher também precisa ficar atenta, né, a esse tipo de situação e saber como se defender. Você quer que eu conte alguma experiência? Pode contar, sim. Não vou dar nome às pessoas, né? Mas eu já vivi, sim, uma situação bem séria de assédio que seria um assédio sexual que se desenvolveu por um assédio moral por conta da minha negativa de não ter cedido ao assédio sexual. Então, a pessoa que era na condição de chefe começou a me assediar moralmente e me desqualificar na frente de colegas. Não foi na televisão. Não foi trabalhando em televisão. Eu nunca sofri assédio de colegas de trabalho em televisão, nada. Graças a Deus, eu não tenho essa história para contar. Já presenciou alguns? Não, acho que não. Na TV eu não presenciei isso, não. De verdade. Nenhuma queixa assim, de alguém? Não, no ambiente de trabalho não. Pode ser que na rua, com alguma situação de entrevistado, mas nada que eu consiga me recordar agora. É aquela situação que a repórter chega com o entrevistado e já começa, o olhar já começa a ir para cima. Por exemplo, eu nunca fui vítima de um assédio de entrevistado, assim, pessoalmente. Eu já fui vítima de assédio de telespectadores via rede social. Você até me perguntou sobre a relação disso aqui, eu vou responder. E, inclusive, eu registrei um BO, porque coisas pesadas, entendeu? E aí, como a gente também tem a possibilidade hoje de bloquear, eu bloqueio. Né? Às vezes eu não dou muito papo, bloqueio. Adoro escrever pra gente, você é linda, você é isso. Geralmente, as pessoas que só não passam desse limite, você é linda, você é não sei o quê. Aí, ok. Mas alguns passam do limite, né? Usam palavras de baixo calão e você vê que o negócio não é bem por aí. Mas, voltando à situação do ambiente de trabalho, eu trabalhava em assessoria de comunicação em órgão público. Isso foi em Belém? Belém. Logo que eu cheguei na cidade, na verdade, eu não fui trabalhar em televisão, fui trabalhar no jornal impresso, né? Eu trabalhava no Diário do Pará, consegui uma vaga em uma semana em Belém. Acho que tu já ainda não trabalhaste. Eu consegui trabalhar lá, porque eu era do impresso, né? Eu não tinha experiência de TV, nada. Eu escrevia numa revista em Londres, enfim. Aí
eu tinha experiência de rádio, né? Aí eu fui trabalhar no impresso, e aí eu fui conhecendo pessoas e consegui uma vaga no órgão público, que naquela época o salário ainda era bem melhor. E aí, nisso, trabalhando no impresso e conhecendo colegas na rua, um desses colegas, era colega, repórter que nem eu, me procurou. Olha, você está chegando agora na cidade, você quer outras vagas de trabalho? Eu ainda não estava trabalhando na prefeitura. Você quer uma vaga? Às vezes eu sei de freelas. Eu falei, claro, eu estou trabalhando só aqui, é uma vaga temporária, até então estou cobrindo férias, o que você souber, me fale. Aí o colega me convidou, então bora dar uma volta, bora sair que aí eu te explico tudo. E eu trabalhava à noite, aí calhou perfeito. Eu saí 11 horas da noite do trabalho. Não, eu te pego aí. Aí me pegou. E eu fui para um bar muito legal de Belém, chamado Cosa Nostra, que eu adoro, né? Até aí tudo bem, eu não imaginava nunca que a intenção dele era outra. Muito ingênua, né? Eu jurava que aquele colega ia me passar oportunidade de trabalho, ele disse que tinha uma oportunidade ótima para mim. Aí eu fui. Rapaz, eu nem bebia. Eu tomei o primeiro gole de cerveja, eu já tinha 26 anos, assim. Aí papo vai, papo vem, e o camarada não falava do trabalho. E o trabalho, e nada, e nada, e nada. Quando eu vi, ele já tinha tomado todas as goladas que ele pôde. Aí já começou a investir pesado. Vamos agora para minha casa? Vamos agora, a gente continua a conversa lá, e aí eu te falo do trabalho. Aí que a ingenuidade tem um limite, né? Aí a ficha caiu. Priscila, tu é muito otária. Aí eu falei, eu vou para minha casa. E nessa época eu morava na casa de uns amigos da minha mãe. Eu estava morando ainda agregada. Ainda não tinha casa, ainda não tinha nada aqui. Aí tá, né? Beleza. Anos depois, anos não, isso foi no segundo ano que eu já estava aqui em Belém, já trabalhando nesse órgão público. Eu acho que foi no mesmo ano, foram meses depois. Esse mesmo colega foi trabalhar neste mesmo local e chegou lá na condição de meu chefe. Depois desse encontro no bar, que eu não cedi ao que ele queria, ele continuou tentando pelo celular e tal, e eu, não. E aí ele voltou para lá na condição de meu chefe. Aí, meu amigo, foi um terror a minha vida. Foi um terror. Aí moral, né? Aí o assédio Ele moral. dizia que eu era dedo duro, que eu estava lá naquela posição só para poder ver o que os colegas faziam. Inventou tanta mentira para ver o que os colegas faziam. E isso depois um colega mesmo, que é jornalista também, hoje concursado de órgão público também, me contou tudo depois. Priscila, quando você chegava, ele mandava todo mundo calar a boca. Oh, ninguém fala nada, porque ela vai levar todas as informações para os superiores. Rapaz, e ele me ridicularizava se tinha uma pauta que eu tinha que cobrir, e aí a oportunidade que ele tinha de falar alguma coisa para me depreciar na frente das pessoas, ele fazia. Tanto é que uma vez ficou tão evidente que uma colega, que você deve conhecer, uma pessoa que eu amo de paixão, a Mira Jatene, fotógrafa, viu, e a Mira ficou indignada. A Mira dizia que eu era filha dela, e a Mira pegou ele e descascou. Ela fez o que na época eu não tinha coragem. Ah, se fosse hoje em dia. Pega essa Priscila Amaral de porque agora. Porque eu tinha provas, tinha testemunha, eu podia ter claro, movido um processo. Procurado os caminhos que eu deveria. Não fiz nada, não fiz, serviu de experiência. Então bora dar uma amenizada agora. E aí, quando tu não tá na escala, não tá trabalhando, o que é que tu gosta? Vai pro barzinho e tal, a música? Menino, eu fazia muito isso. Tá casada já, Priscila? Tô numa... Como é que é o termo lá? Inglesado é inglês? Não, em couple, que é em francês. Francês, né? Couple. Não, eu tô namorando, né? Namoro daqueles sérios, arrochados. Solteira eu não estou. Estou... Né? Não tem documento, mas é basicamente como tem se recibo fosse, ainda. Mas eu ia muito, eu sempre fui muito baladeira, adoro embora eu não beba muito, eu sempre gostei muito de dançar, de sair, de estar com as amigas, só que desde que começou a pandemia, eu comecei numa outra fase, eu fiquei mais caseira. Tu vivestes o coronavírus de uma forma assim, bem acentuada, sim, não foi? Foi forte para mim o corona, eu tive doente, fiquei de cama uns 20 dias, assim. Eu que sempre fui, né, saudável, alimentação, pratiquei esportes, malhei, nunca imaginei para ver, né, que esse vírus é uma loucura, ninguém entende, né?
E aí eu fiquei mais em casa, fiquei mais caseira. Aí que eu percebi que eu não tinha relação com a minha casa, eu fui perceber na pandemia. Porque a oportunidade que eu tinha, eu estava na rua. Eu não era aquela pessoa de curtir o meu lar, de estar na minha Foi nessa casa. época que tu te embrenhaste nisso aqui? Um pouco antes, eu já estava, respondendo a sua pergunta, eu estava viciada em rede social. Olha só, se eu não tivesse tentado a minha cura digital antes da pandemia, acho que eu teria sido uma daquelas pessoas que teria mesmo entrado em depressão, porque eu estava usando as redes sociais, uma rede social em específico, que é o Instagram, 12 horas por dia. De 24 horas eu ficava 12 horas, porque a gente olha lá, né, o tempo médio diário. Quando eu me dei conta disso, eu fiquei assustada, porque eu não percebia, né? Então eu era viciada. E aí eu falei, não, alguma coisa tem que mudar. Isso foi vendo um canal no YouTube, né, de um neurocientista, e aí eu comecei a colocar um alarme, foi a primeira medida. Eu botava um alarme de tempo, quando completava 1 hora na rede social eu parava. Hoje em dia, por curiosidade, a semana passada eu fui olhar, a minha média diária por dia são 50 minutos no Pronto. Instagram. Aí fico eu te perturbando para a entrevista. Olha, mandando mensagem de áudio, Priscila. Olha, Eu uso tá muito o hora, WhatsApp por conta do trabalho. Eu me comunico com a redação, a gente recebe muitas informações, muitas Tem que ter, os denúncias. canais tem que estar abertos. Então eu aí, uso não até tem jeito. mais o WhatsApp. Agora o Instagram mesmo, eu uso para coisas pontuais. Para o trabalho, eu uso divulgando muitas coisas de trabalho, divulgo muitas questões de causas animais, mas aquela coisa de ficar no ócio sem ter uma... Porque eu uso o Instagram hoje com algo muito definido. É isso que eu tenho que postar, não para ficar perdendo tempo, olhando quem está lá, né? E eu perdia muito tempo. Priscila, tu sabe que em debate eleitoral, que não é nosso caso aqui, o mediador ele chega e diz: você tem 1 minuto, sei lá, 1 minuto e meio para suas considerações finais. O que tu gostaria de deixar de recado assim para a gente? Falou sobre muita coisa, não acho que ficou bacana. Muita Você coisa. pode voltar aqui uma outra vez para a gente falar também. Você tem muita história em todo Tem lugar. mais. Você tem história que tem a ver com a África, né? Um dos continentes, a África. Você esteve na Europa, você é de Marabá, você mora em Belém, você teve experiências fora do Brasil. Morei no Rio Grande do Sul. Morou no Rio Grande do Sul, enfim. Mas a gente precisa, né, encerrar. E o que é que você gostaria de falar para a gente aí? Assim. Olha, eu acho que o que eu queria dizer é que eu estou muito feliz com esse espaço, principalmente por ser um novo projeto de um profissional respeitado, que nem o Plácido Ramos. Eliseu também, o Eliseu, a Juliana, aqui. que é a nossa retaguarda. Olha que legal. E eu acho que é por aí. A comunicação ela tem que evoluir para outros meios, embora eu esteja no meio de comunicação tradicional, que é a TV, que hoje ainda atinge a massa. Esse aqui também é um espaço gratuito de conteúdos que devem ser observados, e a gente tem a escolha desse conteúdo, porque eu fui uma dessas pessoas que durante a pandemia me fascinei por isso. Eu migrei para o YouTube, eu aprendi muita coisa, eu fiz muitos cursos, e eu acho que quem continuar acompanhando aqui o trabalho do Plácido vai aprender muita coisa, vai se divertir, e eu vou estar perto de vocês sempre, quem me acompanha, quem gosta do meu trabalho, seja na TV, não sei o que o futuro me reserva, pode ser em outro projeto. Quem sabe um dia eu também não estarei aqui nas mídias digitais. Eu acho muito bacana. Eu quero ser diplomata. Acho que você vai ter dificuldade de relacionamento assim com outros países. Será? Você não consegue articular nada, quase, né, na forma de falar e de se chegar e de se instalar, vamos dizer assim. Você é uma pessoa muito generosa, Priscila. Eu quero te agradecer. Como é que você diz na televisão? Você vai, eu vou, mas eu volto. Então, tá certo. Obrigado, viu, Priscila? Eu que agradeço. Tá bom, viu? Querida? Você foi muito importante para nós aqui. Que bom. Se inscrevam, hein? Bora pra cima, gente. Bora pra cima. Inscrever, hein, gente? Inscrever no canal, compartilhar, enfim, falar. O que mais, Eliseu? Eu esqueci de alguma coisa. Falar aquele desafio de novo. Dos 500 inscritos aqui, gente. Nesse encerramento, agradecendo aí a Priscila e dizendo que na semana que vem a gente vai estar de volta. Mais uma vez, se inscrevendo no canal. É só chegar lá e inscrever, chegar lá, clicar e tá tudo certo. Aí comenta, curte. E quando a gente atingir os 500, a gente vai fazer o nosso primeiro ao vivo, tá bom? Um abraço, até mais.